muitas informações importantes sobre o Fluminense para você nesse vídeo aqui, porque tem reforço liberado para estrear, a gente vai falar bastante sobre isso. Tem palco definido de partidas do Fluminense, também será pauta aqui, além de duas negociações de saída de jogador, né? Na verdade, uma proposta que chega e é recusada, e outra um interesse muito grande de um clube lá do exterior, um craque do Fluminense, né? Uma das principais peças da nossa equipe. Então, bastante coisa para a gente falar nesse vídeo aqui. Desde já, vou te convidar a assistir até o final para ficar por dentro de tudo que está acontecendo com o Fluminense. Combinado? Então vamos começar com as informações, meus amigos e minhas amigas, porque nesse vídeo vou começar falando sobre reforço liberado para estrear pelo Fluminense. Até agora a gente sabe que o Fluminense anunciou oficialmente 4 contratações. Primeiro foi o zagueiro Antônio Carlos, depois o meia Renato Augusto, o goleiro Felipe Alves e o volante Gabriel Pires. O Antônio Carlos já fez a sua estreia, o Felipe Alves e o Renato Augusto começaram a treinar um pouquinho depois, então estão terminando de apurar a sua melhor forma física para poder fazer a sua estreia, e o Gabriel Pires começou a treinar já com bola com o elenco tricolor e já está liberado para fazer sua estreia. Contrato do jogador com o Fluminense, né? Vale lembrar, o Gabriel Pires assina em definitivo com o Flu. Esse contrato já aparece no bid da CBF, então o jogador legalmente está apto a jogar pelo Flu. Ele já está treinando com bola, o Fluminense até postou um vídeo nas redes sociais, né, dele já treinando, mas agora, para ele estrear ou não pelo Fluminense, lembrando, tem partida quinta-feira contra o Audax, isso cabe à comissão técnica tricolor. Para quinta-feira a gente já pode adiantar para vocês, tá? Chance zero do Gabriel Pires jogar. Depois disso, claro, fica a cargo do Marcão, da sua comissão, ver, né, como é que tá o cara fisicamente, como é que tá o cara em termos de, como eu posso dizer, entrosamento ali com a equipe que iria a campo. Ele vai ter que agora ganhar esse espaço nos treinamentos. Quando o Marcão entender que ele está apto a jogar, aí ele vai fazer sua estreia, mas já está na mão da comissão técnica, né? Não é mais uma coisa jurídica, o jogador já está apresentado como reforço do Fluminense. O contrato já está oficializado lá na CBF. O Gabriel Pires está livre para estrear pelo Flu. Beleza? Como eu disse, quinta-feira agora tem Fluminense e Audax, ou melhor, Audax e Fluminense. Terceira rodada do Campeonato Estadual. A gente lembra, né? Na estreia o Fluminense empata por 1-1 com o Volta Redonda. No segundo jogo a gente vence por 2-1 a Portuguesa. 4 pontinhos que o Fluminense faz nos 6 primeiros disputados. Quinta-feira tem Audax e Fluminense, mas eu quero falar aqui das partidas seguintes, né? Vamos pular a terceira rodada, porque tem informação importante sobre a quarta e a quinta rodada do Campeonato Carioca. A gente comentou aqui no vídeo ontem no canal que existe uma possibilidade do Fluminense jogar uma partida contra o Madureira lá em Brasília. Nessa partida da 9ª rodada do Carioca, está sem palco definido, mas negociações bastante avançadas do Madureira, que é o mandante desse jogo, devem levar a partida para Brasília. Vou deixar o vídeo aqui no card também para você quiser acompanhar a informação de maneira mais detalhada, tem lá nesse vídeo para você assistir. Mas aqui agora eu vou falar de duas partidas que tem mando do Fluminense, tá? O Fluminense é o mandante contra o Bangu e contra o Nova Iguaçu, né? Contra o Nova Iguaçu é a 4ª rodada do Carioca, contra o Bangu é a 5ª, e a gente sabe que o Maracanã ainda está fechado pelos reparos no gramado. O Fluminense precisa achar um novo palco para disputar essas partidas. Existiam negociações, né, para o Fluminense voltar à Moça Bonita, onde jogou contra a Portuguesa, e, enfim, mandar os seus jogos por lá. Só que acontece, a gente viu, né, no jogo contra a Portuguesa, o estado do gramado de Moça Bonita estava muito ruim. Isso fez com que o Fluminense optasse, né, foi um dos fatores que fez o Fluminense optar por outro palco, outro estádio para essas partidas que será mandante. Então, contra Nova Iguaçu e contra Bangu já está confirmado. Fluminense jogará no estádio Luso Brasileiro, lá na Ilha do Governador, o estádio da Portuguesa, tá? A partida contra Nova Iguaçu é no próximo domingo, agora às 6h10 da tarde, e o jogo contra o Bangu é no dia 1º de fevereiro, quinta-feira, às 9h30 da noite. Ambas as partidas já com palco confirmado e definido, estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, e ambas as partidas com mando do Fluminense, tá? Então, informação importante para você que está querendo nos jogos do Flu, se prepara, porque os 2 próximos jogos com mando tricolor, aqui no Rio de Janeiro, serão lá na Ilha do Governador, lá no Luso Brasileiro. Beleza? Claro que eu quero que você comente aqui se isso é bom ou ruim para você. Você vai nesses jogos lá do Fluminense no Luso Brasileiro? Comenta aí pra gente trocar
aquela ideia. Combinado? Vamos prosseguir aqui, falar um pouquinho de mercado da bola, gente, porque é uma informação que já está desde domingo ventilando e chamando a atenção da torcida tricolor, que é a situação da venda do volante André, né? A gente sabe que é um jogador muito em alta no mercado, o Fluminense já entende, né, e se prepara para perder esse atleta, existia sim a possibilidade dele sair no meio do ano, mas eu sempre falei aqui no canal, né, muito provavelmente o André sairia ainda em janeiro, já que esse é o acordo e as equipes da Europa estão aí, né, para levar o jogador. Teve uma informação lá do Diário AS da Espanha falando que o Atlético de Madrid está muito interessado em contratar o André e eles queriam fazer um empréstimo com obrigação de compra. E esse valor, gente, até me chamou a atenção porque estava avaliado ali na casa de 50 milhões de euros. E a gente tinha uma informação de que a multa do André era de 40 milhões de euros. Aí ficou, cara, o que está acontecendo? Por que o Atlético de Madrid pagaria mais do que a multa do André? Mas a gente tem algumas informações importantes sobre esse assunto. Quem traz pra gente é o portal Trivela. Primeiro de tudo, tá? Trivela traz pra gente que a multa do André não é de 40 milhões de euros, não. A multa do André, segundo Trivela, é de quase 100 milhões de euros. Isso aí daria 540 milhões de reais, né? Um valor assim muito alto, mais do que o dobro do que se imaginava anteriormente. A gente sabe do interesse do Fulham, por exemplo, no jogador, não fez a proposta oficial ainda, mas tem interesse em fazer. O Fulham sinalizou ali com 30 milhões de libras, mais 5 de opção, e a gente já tinha achado um valor bom. Agora o Atlético de Madrid aparece com essa opção de fazer um empréstimo com a obrigação de compra, e isso, apesar de não ser, de princípio, a ideia do Fluminense, né? O Fluminense não pretende emprestar o jogador, o Fluminense quer vender o André, soa como positivo. Por quê? Você fazendo um empréstimo com obrigação de compra, o time é obrigado a comprar, né? Não é uma opção. Então, você basicamente só postergou a venda para o meio do ano. Isso acontece por conta do fair play financeiro, né? O Atlético de Madrid não pode gastar essa nota nessa janela agora, por causa das legislações do fair play financeiro, faria esse gasto somente no meio do ano. E segundo essa apuração do Trivela, acabaria sendo uma negociação nos moldes parecidos do que com uma venda parcelada, como isso acontece sempre, né? A gente sabe que venda de jogador de futebol, principalmente de cifras tão altas, os clubes pagam parcelado. Então o Atlético de Madrid chegaria no Fluminense, pagaria uma parcela, né, pagaria um valor para ter o André por empréstimo, esse valor já valeria como uma primeira parcela, digamos assim. E aí no meio do ano, com a obrigação de compra, eles pagariam o resto do valor, né, as outras parcelas do resto do valor, e o Fluminense liberaria o jogador em definitivo. É importante frisar, tá, gente, que essa proposta do Atlético de Madrid ainda não chegou ao Fluminense. É só um interesse que saiu lá na Espanha desse time, né? O Simeone gostaria de contar com o André. É um estilo de jogo, inclusive, eu acho que o André se daria bem no Atlético de Madrid. Eu acho que seria positivo para o André jogar lá, jogar com um treinador como o Simeone, mas a proposta oficial ainda não existe, tá? É apenas um interesse. Segundo o portal Trivela, dentro do Fluminense há o entendimento de que essa semana que a gente está entrando agora, nessa semana próxima, vai ser decisiva para negociar o volante, já que no dia 31 de janeiro, a janela de inverno da Europa, né? Aqui é verão, mas lá na Europa é inverno, né? A janela de inverno da Europa fecha no dia 31 de janeiro. Então, entendem que essa semana será decisiva e aguardam as propostas, tanto do Fulham quanto do Atlético de Madrid. Repito, o Atlético de Madrid sinaliza com a possibilidade de pagar 50 milhões de euros pelo André. Isso daria 269 milhões de reais. É um valor bem alto e muito acima, inclusive, do que a gente tinha de informação sobre a multa rescisória do jogador, né? As informações saíam de que era 40 milhões de euros a multa rescisória do André, cerca de 215 milhões de reais. Agora, esses 50 milhões de euros que o Atlético de Madrid sinaliza, cerca de 260 milhões de reais, 269 milhões de reais, é bem acima disso. Mas o Trivela traz pra gente que a multa rescisória do André é de quase 100 milhões de euros, quase 540 milhões de reais. Olha isso, é um valor realmente estrondoso. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas fato é que o André muito provavelmente não tem vida longa no Fluminense, né? Se a gente der essa sorte, esportivamente falando, de não vender o André agora, no meio do ano, meus amigos, abraço. Chance zero do André ficar no Fluminense, infelizmente, né? Infelizmente o Fluminense precisa fazer essas vendas, o Fluminense precisa desse dinheiro entrando, que é uma pena, porque esportivamente seria fantástico ter um jogador de seleção brasileira como o André por muitos anos aqui no Fluminense. Beleza?
Vamos prosseguir com as informações, mas antes eu quero rapidinho aproveitar para dar uma moral para a galera que está sempre ligada aqui na Central e está sempre nos dando moral. Todo vídeo eu convido você que está aí nos assistindo a comentar aqui embaixo o seu nome e de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central Fluminense consegue alcançar. E aí em todo vídeo você deixa um comentário aqui embaixo e a gente sempre que pode vem aqui e manda um abraço para a galera que comentou. Então, nesse vídeo eu quero mandar um abraço pro Wilkes, de Juiz de Fora, pro Wagner, da Ilha do Governador, vai ter jogo do Fluminense aí pertinho de você, Wagner, pro Arcendino, de Afonso Cláudio, no Espírito Santo, pro Jovino, de Goiânia, pro Nivaldo, de Vitória da Conquista, pro Roque, de São Gonçalo, pro Robinho, de Anchieta, pro Edivaldo, de Araruama, pro Eduardo, de Brejo Santo, no Ceará, pro Osmar, de Itajaí, em Santa Catarina, pro Júlio César, da Pavuna, e para o Jaime de Del Castilho aqui no Rio de Janeiro. Um abraço para essa galera, um abraço para você que está nos assistindo e claro, quiser que a gente comente o seu nome aqui em algum vídeo, deixa aqui embaixo o seu nome e de onde você nos assiste, beleza? Vamos para a última informação desse vídeo que eu considero uma ótima notícia, uma informação muito boa, porque é um craque do Fluminense demonstrando interesse em ficar no Fluminense, ou pelo menos o interesse em não sair tão fácil assim do Flu. Estou falando do John Arias, gente, meio-campista colombiano. A gente sabe, né, que o desejo do Fluminense é renovar o contrato dele, é dar um aumento salarial para esse jogador, que é uma peça essencial do Fluminense, né? Foi peça essencial em 2023 e para 2024 também será, né, um dos principais jogadores do Flu. A gente sabe que ele tem o desejo, o sonho de jogar no futebol europeu, mas aparentemente não é a qualquer custo, né? A gente viu outros jogadores do Fluminense, por exemplo, saindo para clubes mais alternativos, vamos botar dessa maneira, do futebol europeu. E sim, eu estou falando do Nino indo para o Zenit da Rússia. Parece que o John Arias não vai seguir o mesmo caminho. A gente já tinha trazido aqui alguns dias atrás de que o Arias teve uma sondagem do Zenit e recusou, disse que não tem interesse em jogar no futebol russo. Lá atrás também tinha saído informação do GE de que chegou uma proposta de 12 milhões de euros, cerca de 64 milhões de reais do Zenit pelo Arias, mas o Fluminense, à época, que recusou porque ele não tinha terminado a Libertadores e a ideia era só vender os jogadores após o fim da temporada. Agora, a Rádio Itatiaia, né, traz para a gente, através do setorista Guilherme Abraão, de que chegou uma outra sondagem pelo John Arias, chegou um outro interesse também de clube russo, e o John Arias, recusou. Dessa vez foi o Krasnodar, lá da Rússia também, né? Não é o Zenit é o principal clube da Rússia hoje, o Krasnodar é um clube relevante lá, mas não é o Zenit, né? E o Arias recusou o Zenit. Também recusou o Krasnodar, tá? O John Arias, por mais que tenha esse interesse de jogar no futebol europeu, ele não tem interesse em ir para o futebol russo. A gente lembra aqui sempre, né, que a Rússia, por mais que ela seja a Europa, os clubes da Rússia estão punidos, né? A Federação Russa está punida pela UEFA e esses clubes não disputam Champions League, não disputam Liga Europa, não disputam Conference League. Então, para a ambição do jogador, né, que quer disputar torneios continentais, ir para a Rússia é uma furada. No melhor ano possível de um clube russo, ele disputa o campeonato russo e a taça do Putin, lá, não sei como é que é o nome da taça da Rússia, mas é isso que eles vão disputar. Então, John Arias, por mais que tenha esse interesse em jogar na Europa, esse sonho, esse desejo, ele recusa essa sondagem do Krasnodar e o Fluminense está aí, né, querendo fazer essa renovação, essa valorização salarial do jogador para que ele fique por aqui em 2024. Segundo a informação do Guilherme Abraão, lá da Itatiaia, o Krasnodar se mostrou disposto a pagar 12 milhões de euros, né? O mesmo valor do Zenit lá atrás, cerca de 64 milhões de reais para comprar o John Arias, e o Fluminense toparia ouvir a conversa, né? A partir daí o Fluminense já começa a negociar. Isso quer dizer que o Fluminense quer um pouco mais do que isso, mas não acha esse valor um insulto, por exemplo, né? Então começa a negociar, começa a conversar. É importante a gente lembrar aqui que o Fluminense só tem 50% dos direitos do John Arias. Até saiu informação de que o Flu gostaria de comprar os outros 50 lá do Patriotas da Colômbia, mas é uma situação que não é tão simples, porque o jogador está muito valorizado, né? Então, o Patriotas não vai vender barato esse valor, já que não tem, já não está fixado esse valor. Então, eles não vão vender barato esse 50% do John Arias. Então, caso o Fluminense aceite, né, não do Krasnodar, não do Zenit, mas de um clube de outro mercado, uma proposta de 12 milhões de euros pelo John Arias, 64 milhões de reais, a gente só ganha 50%. Ou seja, 6 milhões de euros, isso aí dá 32 milhões de reais. Né? Eu acho um valor muito baixo pelo John Arias,
Mas nesse ponto, gente, assim, financeiramente horrível, tá? Não tô financeiramente, esportivamente horrível. Agora, a questão é que se o jogador bater muito o pé querendo sair, fica complicado pro Fluminense fazer qualquer coisa. Então, tem que correr, tem que acelerar com essa história de tentar essa renovação com o John Arias, né? A informação que tinha é que quando rolasse a representação do elenco, marcada para depois de amanhã, dia 25, o Fluminense ia começar a conversar com o John Arias para renovar esse contrato dele. Cara, isso tem que acontecer logo, 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 antes que entre essa última semana de janela que é mais decisiva, que os clubes ficam um pouquinho mais desesperados e pagam o valor, aparecer alguém aí querendo comprar o John Arias e a gente perder esse cara seria péssimo. Mas, bom, futebol russo não é uma opção. Ele recusou o Zenit, ele recusou o Krasnodar e, pelo menos a princípio, fica no Flu para 2024. Beleza, galera? Essas eram as informações e claro que eu quero que você deixe um comentário aqui embaixo. John Arias faz bem em recusar os clubes da Rússia? Deixe seu comentário aí pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.